R$ 1 trilhão vai mudar de mãos no Brasil nos próximos anos. E uma parte enorme desse dinheiro vai simplesmente sumir no caminho. Não porque a família era pobre, não porque o patrimônio era ruim, não porque o negócio dava prejuízo. Não. Vai sumir na transferência. Isso para mim é uma das coisas mais mal compreendidas quando se fala de patrimônio. Porque tem muita gente que cresce ouvindo que o maior inimigo da riqueza é imposto, crise, inflação, mau investimento. E esses são inimigos poderosos, sem dúvida. Só que quando você começa a olhar como grandes patrimônios morrem de verdade, percebe uma coisa contraintuitiva. Muita destruição não acontece no mercado, acontece dentro de casa. Acontece quando o dono construiu tudo, mas nunca organizou a passagem, nunca preparou os filhos, nunca deixou claro onde está o patrimônio, como ele é acessado, o que é empresa, o que é investimento e o que pode vender e o que precisa proteger. Aí a pessoa passa 20, 30, 40 anos construindo e a família desmonta tudo em 2, 3 anos. Entendeu onde que eu quero chegar? Digamos que esse assunto parece distante, né? Parece coisa de família muito rica, tema de advogado, de inventário, de reunião chata, né? Mas não é só isso. No fundo, é um problema de soberania patrimonial, porque não basta construir patrimônio, tem que conseguir transferir esse patrimônio sem destruir metade dele no caminho. Eu vi um estudo recentemente que acompanhou milhares de famílias por muitos anos. E o dado que mais chama atenção não é só sobre impostos, é sobre a dificuldade que a própria família tem em carregar o patrimônio adiante. O dinheiro não se perde porque todo mundo investiu mal de uma hora para outra. Ele se perde porque o pai sabia tudo e centralizava tudo. Porque os filhos nunca foram preparados, porque ninguém sabia como funcionava a empresa, onde estavam os ativos, quais eram os riscos, o que dava renda, o que era patrimônio de longo prazo, sabe? A pessoa morre, fica doente ou simplesmente sai de operação e a família entra no modo apagar incêndio. E aquilo que parecia sólido começa a perder valor, não no mercado, mas na desorganização. No Brasil isso pesa mais ainda, porque a transferência é lenta, cara e desgastante, né? O patrimônio trava, o tempo passa, os custos aparecem, a família precisa decidir coisas importantes no pior momento possível. Você sabe qual momento é esse. Bom, e quando entra em Bitcoin, a coisa fica ainda mais delicada. E é aí que eu quero chegar. Numa empresa, num imóvel, numa aplicação tradicional, mesmo com toda a burocracia, ainda existe, digamos que uma trilha, né? Tem o banco, tem o cartório, tem o contador, advogado, documentos. Alguém consegue mapear o que existe e chegar até ele. No Bitcoin não funciona assim. Se a pessoa comprou, guardou sozinha e nunca organizou nada, a família pode até saber que aquele patrimônio existe e mesmo assim não conseguir ter acesso. Esse é justamente o tipo de ativo que dá mais liberdade para o dono e mais responsabilidade também. Se ninguém sabe onde está a seed, as palavras, se ninguém entende como acessar, se tudo está concentrado na cabeça de uma pessoa só, basta um problema sério acontecer e o patrimônio deixa de ser útil na prática. Ele continua existindo, mas fica travado. E tem uma ironia cruel nisso. A pessoa passou anos tentando proteger o patrimônio, saiu do sistema, fugiu do intermediário, tomou cuidado com a custódia e, no fim, deixa para a família um ativo que ninguém sabe acessar. Muita gente acha que sucessão é problema de milionário, de bilionário, mas não é bem assim. Se você tem imóvel, empresa, reserva financeira, Bitcoin, já existe um problema de sucessão aí que você precisa olhar para ele. Em escala diferente, claro. Mas o tipo de erro é o mesmo, centralização demais numa pessoa só. A família inteira dependendo daquele cara que resolve tudo. Enquanto ele está vivo, lúcido e no controle, parece que está tudo bem, né? O problema aparece quando ele some da equação. Uma coisa é construir patrimônio, a outra é montar um patrimônio que continua de pé, sem você no centro segurando tudo com a mão. Bom, e o ponto aqui não é assustar ninguém. É te lembrar de organizar, porque tem solução para isso. No Bitcoin dá para fazer muito melhor do que simplesmente deixar tudo na cabeça de uma pessoa só. Dá para montar uma custódia mais inteligente. Por exemplo, em vez de uma única chave concentrando tudo, dá para pensar numa estrutura com mais de uma chave. Uma carteira com 3 chaves, por exemplo, em que 2 já conseguem mover os fundos. Aí você reduz o risco de depender de um ponto só. Uma chave com você, outra num lugar seguro, outra com alguém ou alguma estrutura de confiança bem definida. Não é sair por aí distribuindo acesso de qualquer jeito. É para tirar a sucessão do improviso. Bom, e esse assunto é tão importante que se eu puder te dar uma dica para deixar a coisa mais profissional e mais segura, tem algumas
algumas empresas que já fazem esse tipo de serviço. Elas te direcionam e te ensinam o caminho, te dá até uma opção de guardar uma das chaves de maneira mais segura para a transição. É algo bem interessante que realmente resolve esse tipo de problema e a sua dificuldade. E uma dessas empresas é do Guilherme Bandeira, um dos caras mais sensatos e mais estudiosos do mundo do Bitcoin aqui no Brasil. Vou deixar aqui no vídeo o site da empresa dele, a Solidus Wealth, que oferece o serviço Solidus Extractor, que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Ou se você quiser um contato direto, é só me chamar que eu te coloco em conexão com eles para esse tipo de serviço. Se você é a pessoa que precisa disso, esse vídeo vai chegar em você na hora certa. Assim eu espero. Você vai entender na hora a importância disso. Mas voltando aos pontos, a conversa certa não é só compre Bitcoin e salve sua família. É também pensar em como isso vai salvar sua família quando você não estiver mais no jogo. Tem muita gente focada em juntar patrimônio e muito pouco focada em fazer esse patrimônio atravessar o tempo sem se perder no caminho. No Bitcoin isso fica mais visível porque ele não perdoa improvisos, né? Mas ao mesmo tempo ele te dá a ferramenta que quase nenhum outro ativo te dá. Você consegue montar custódia com regra, distribuir responsabilidades sem entregar controle total, criar uma estrutura mais inteligente do que deixar tudo parado numa corretora ou escondido num papel que ninguém entende. Só que isso exige uma decisão que muita gente vai adiando, né? Parar de tratar o patrimônio da família como um saldo e começar a tratar como um sistema. Patrimônio não é só o que você acumulou, é o que continua acessível, protegido e utilizável quando você não estiver mais ali, digamos que explicando tudo. Bom, estude sobre isso, não deixe ser tarde demais. Se precisar da minha ajuda ou direcionamento, é só me chamar aqui nos comentários ou lá no Instagram, que a gente também troca uma ideia. Bom, e eu sou James Silva, e se esse vídeo te foi útil de alguma maneira, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e encaminhe esse vídeo também para aquela pessoa que precisa saber desse tipo de assunto. Você sabe quem que é, sempre tem alguém assim, né? Se não é você, você conhece alguém. E até o próximo vídeo.